O jogo do Santos sequer acabou, mas eu não estou assistindo mais desde que tá 3-0. Eu fui ligar de novo, né, na hora que abaixou um pouco a raiva ali, e eu já vi no celular 4-0, já desliguei na mesma hora, nem olhei. Não faço ideia de como foi o segundo tempo. E isso é totalmente irrelevante, porque o resultado tá aí. Acabou de anular um gol, né? 6-0 então é que fica a partida. Não sei se vai ter mais um gol aí de alguém. É provável que sim. Mas o que importa é até quando o Santos vai acreditar na palhaçada do Kleber Xavier. Ele não sabe o que ele está fazendo ali. Ele não faz ideia do que ele está fazendo ali. Ele mexeu bem no time contra o Cruzeiro. E aí o cara vê que o time dele não tá jogando nada e ele não faz nenhuma alteração no jogo seguinte, em casa. O time jogando muito pior. Porque o Santos teve a bola e não fez nada. Contra o Cruzeiro, o Santos sequer teve a bola. Não conseguiu nem tentar. O Cruzeiro era muito superior. O Cruzeiro é um bom time ao contrário do Vasco. O Vasco é um time pavoroso. É um time pavoroso. Um time que tem Jair e Tietê como meio campistas. É um time horrível. É um time horrível. Não tem nenhum jogador do Vasco que seria titular no time do Santos. Nenhum. Talvez o Verratti. Talvez. E mesmo assim consegue ser essa piada contra um time horrível desses, né? O Vasco tem vários jogos a menos aí, pode até passar o Santos na completude aí de todos esses jogos, uma coisa não significa a outra, até porque tem vários times que não são tão bons e vão muito bem nos seus campeonatos porque tem um treinador, né? Não que o Vasco tenha um grande treinador, mas enfim, não tô aqui para falar do Vasco. O Neymar não jogou nada. O Guilherme, sempre que o Santos precisa do Guilherme, né? Ele 90% das vezes não entrega nada. Contra o Cruzeiro, ele, né, desabrochou. E hoje perde um gol ridículo, né? Cara a cara com o goleiro. E a partir dali o time desandou. Não que tenha sido culpa dele o time tomar 6 gols, mas com certeza foi culpa dele que quando estava 1-0 o Santos não conseguiu empate. Ali o jogo poderia mudar. Aí mais uma vez a gente esbarra na má sorte, de bola na trave, é claro, é falta de sorte, porque foi feito o movimento perfeito do Barreal, a bola não entra. O Brasão foi muito bem, pelo menos no primeiro tempo do que eu vi, e até no lance do terceiro gol ele vai muito bem, porque ele não tinha o que fazer. O time, assim, é ridículo, 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 ridículo. A maneira como o Kleber Xavier coloca o time para se colocar defensivamente. A zaga sempre dando 5 metros para os jogadores do Vasco trabalhar, principalmente o Felipe Coutinho, e sempre na intermediária ofensiva. O Vasco só deu espaço para o Neymar quando era no meio de campo. Quando chegava mais para perto, apertava e não precisou de muito, porque o time do Santos é incompetente. O Santos começa, parece que vai jogar bem, mas vamos ser honestos, o Santos tem jogadores bons, alguns. Então o time parece que joga bem, mas o Kleber Xavier não tem responsabilidade nenhuma. Do mínimo que o Santos faz de bom, o Kleber Xavier não é responsável. E tudo que o Santos faz de mal é por 2 motivos. Primeiro, porque os jogadores são incompetentes, entram moles num jogo desse. É ridículo você ver uma postura de um jogador como Souza, como o próprio Luizão, jogando muito mal. O Mike, jogador experiente, e não tem a capacidade de se posicionar numa bola aérea. Nunca. O cara nunca acerta uma bola aérea. Alguma coisa tá muito errada com os jogadores. Só que o treinador não tem capacidade de mudar nada. Ele não consegue perceber que tem um cara jogando mal e ele precisa tirar esse jogador. Ele não consegue fazer o básico. Se ele não consegue, ele tem que ser demitido para ontem. E é só isso que pode salvar o Santos. Porque senão, o Santos corre risco de ser rebaixado sim. Porque conseguiu uma sequência boa de vitórias, conseguiu. Mas um time que consegue jogar tão mal quanto jogou hoje, claramente é uma situação preocupante. Eu não tenho mais nada a dizer, só para reforçar que assim, o Santos não perdeu pro Flamengo, que é líder do campeonato, lá no Maracanã e tomou um vareio. Ou pro Botafogo, ou pro Palmeiras. Não, perdeu pro Vasco, que é um time mediano para baixo. Para baixo, na verdade está abaixo de mediano. Tanto em elenco, quanto em investimento, quanto em treinador, quanto em peças, quanto em futebol.
O Vasco é o time que joga bem e perde. Esses são todos os times do Diniz. O Santos já foi esse time do Diniz que joga bem e perde sempre. Que curioso, né? Como que um time pode sempre jogar bem com um treinador, né? O treinador sempre faz times que jogam bem e perdem sempre. É impressionante, né? O Diniz é extremamente competente com o que diz respeito a fazer um time ser vencedor de fato. Ele consegue fazer esses times terem lampejos, né, do que parece ser um futebol bem jogado, mas que não tem resultado nenhum. Então não adianta de nada. O Santos tá tendo um pouco disso. O Kleber Xavier tem esse negócio. O time parece que joga bem e não faz nada, não entrega resultado, não consegue chegar numa vaga de Sul-Americana. A rodada estava sendo ótima para o Santos, o Grêmio ganhou, o Corinthians perdeu. Se o Santos vencesse, ganharia 2 posições, se eu não me engano. Pelo menos a do Corinthians ganharia. Não, o Atlético Mineiro não ia alcançar, mas o Inter vai jogar contra o Flamengo, não é favorito, poderia passar o Inter. E obviamente não vai passar, né? O saldo do Santos agora vai para -8, ou é -9, se eu não me engano. E o saldo de gols ele é muito importante, porque ele é o segundo critério de desempate depois de vitórias, número de vitórias. E o Santos não consegue vencer e ainda toma goleada. Olha que coisa legal, né? Vai ser muito bom ver até quando o Marcelo Teixeira vai aceitar que o Santos seja afundado desse jeito. E eu nem vou dizer que tem que ser o Sampaoli. Só não pode ser o Kleber Xavier. E não pode ser o Luxemburgo, como tem uma parte da diretoria ali, que sempre tem, né, essa parte da diretoria do Santos que é imbecil e não consegue enxergar 2 palmos na frente do rosto e acha que está nos anos 2000 ainda, né, no início dos anos 2000, onde o Vanderlei Luxemburgo era um bom treinador. Hoje já se foi o tempo dele há muitos anos, né? E é isso. Eu espero voltar aqui na semana que vem para dizer que sem o Neymar, o Santos conseguiu arrancar um empatezinho do Bahia, que para mim isso já é um sonho. E eu espero que ainda hoje eu vá dormir com a notícia de que o Kleber Xavier está fora do Santos. Acho que o jogo deve estar acabando agora, ou deve estar nos acréscimos. Nem sei o resultado e eu gostaria nem de saber. Mas é isso. Vários jogadores têm que sair junto com o Kleber Xavier, que fique claro. Isso é muito importante e precisa de reforço. Precisa de reforço, não tem como. Ah, mas não tem dinheiro. Busca o mercado alternativo. O que não pode é manter do jeito que está. Senão, 2026, o Santos vai brigar forte pelo título do bicampeonato da Série B.